Pronto, estamos aqui ao vivo para mais uma live, e enquanto os nossos amigos comecem a acessar a nossa Certo? página do Facebook, a gente vai bater um papo aí com a Aristide, que é o nosso convidado de hoje, e vai falar sobre um tema bastante interessante, no capítulo 1º, falando sobre a aliança da ciência e da religião. Então, e aí, É Aristides, isso. tudo pronto aí? Tudo Tudo tranquilo? pronto. Boa noite aí as pessoas que estão acompanhando, né? Ao Centro Espírita Jaime Hollenberg, agradeço o convite, né? E eu já trago aqui o abraço fraterno do Centro Espírita Irmão Leite e da Instituição Espírita Nosso Lar. É uma alegria aqui estar com vocês e toda essa gente amiga aí, né? Que se interessa pelo aprendizado espírita. Isso. O Irmão Leite, Aristide, ele está fazendo live também. Quais são os dias da live do Irmão Leite? A gente faz as lives nos mesmos horários que haveria reuniões, ou seja, domingo às 4 horas da tarde nós temos o estudo continuado do Livro dos Espíritos. Às segundas-feiras, às 19h30, nós temos lives com temas doutrinários. Às terças-feiras, 19h30, nós temos lives sobre o estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta-feira, também às 19h30, nós temos o estudo das obras de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Estamos estudando o livro Libertação. Então, todos esses estudos, eles acontecem com muita tranquilidade, sem pressa para acabar, sabe? E aí, no sábado, nós temos também o estudo do Evangelho nas temáticas que seriam do ATE, né? Do atendimento espiritual, tá ok? Então, a gente, mesmo à distância, né, a gente vai trabalhando, né? Continuando, mantendo aí o diapasão vibrando, né? Isso. E aproveitando também a oportunidade para convidar os nossos amigos a participarem do dia 27. Eu estarei aí, né? Sim. Dia 27? Dia 27 é com você, meu amigo, a senhora. Tá certo? Pois é. Vamos falar sobre o quê, Aristide? Hã? Tá lembrado do tema? O tema agora, eu não sei se eu abrir aqui uma aba, eu não sei se a gente sai da live. Saiu? Não, deixa. Não. Saiu não. Saiu não. Então, você está me vendo, eu não estou lhe vendo, mas aqui eu consigo abrir. Há muitas moradas na casa de meu pai. Pronto. Olha aí. Mesmo. Tá certo? Dia 27 então, estaremos ali. Quero ver se você é um corretor imobiliário do plano espiritual. Isso. Tá bom, então. A gente já tem aqui uns amigos aqui já participando. Sim. Castelo Branco, a Edna Nascimento, a Ivana Castro. A Ivana é lá do nosso grupo lá. Legal. Edneide, Francisco Irão, olha, o irmão do Fernando. Tá aí também na área aí. Tá certo. Eu não consigo ver aqui porque eu não estou com o Facebook aberto, eu estou direto na plataforma, né? Mas eu vou, mesmo também, eu vou deixar que você leia aí os comentários, porque a minha visão para computador, assim, para leitura, é outro óculos. Você está entendendo? Tá bom, Aristides. Então, a gente dá as boas-vindas, né, ao nosso amigo Aristides, a todos que estão acessando a nossa transmissão, e o grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg, como está de recesso ainda, esperando a liberação para que a nossa casa possa reabrir, a gente vai continuando fazendo esses estudos às sextas-feiras, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, como eu já disse anteriormente, nós vamos falar sobre a aliança da ciência e da religião. É um tema que está contido no capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir as Leis. Então, eu gostaria também de pedir desculpa a todos, a Ruth não pôde comparecer, não pode participar hoje, porque está tendo um evento na casa
se eu não me engano, é uma missa que vão fazer online, que a família da mãe, né, a família dela, promoveu pelo 5º mês da morte da sua mãe, da minha sogra, Dona Marina. Então, ela não pôde estar aqui presente, está participando lá em outras atividades. Tá bom. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial. Ok. Vamos aproveitar esses momentos iniciais para acerenar os nossos corações, acerenar as nossas mentes. Vamos tentar esquecer por esses momentos os nossos problemas cotidianos e vamos nos concentrar na mensagem que será passada na noite de hoje. Uma passagem cristã, um ensinamento de Jesus à luz da doutrina espírita. E nesse momento, Senhor Jesus, em que estamos nos reunindo em torno do seu nome, rogamos as suas bênçãos a todos nós aqui presentes. E também aqueles que não estão aqui conosco fisicamente através do Facebook. Que todas as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que nós amamos, possam receber também, Senhor, essas vibrações de paz e de tranquilidade que estamos sentindo nesse momento. Agradecidos, então, Senhor Jesus, rogamos a Ti que permaneça conosco, nos envolvendo e nos amparando, hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Bem, eu vou fazer aqui a leitura, o texto é um pouco longo, mas eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo. Tá certo. Quem tiver o seu evangelho pode até seguir acompanhando a nossa live através, lendo o seu evangelho. Tá então, certo. Vamos lá. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Meu amigo, a palavra está contigo. Fique à vontade. Vamos lá, né? Que os bons espíritos nos ajudem aí para que eu não atrapalhe a beleza do espiritismo aqui. Mas então, a gente compreende pelo espiritismo, né, que existe uma trindade universal, né? Que é Deus, que é o criador primário, né, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, e a partir de Deus, como diria os poetas nonatos, Deus do vácuo edifica, surge o elemento material e o elemento espiritual, certo? Então, a partir daí vai acontecer todas as transformações, né, que a lei divina coloca de uma forma automática. A gente pode falar assim,
há um automatismo que não é um automatismo aleatório, certo? Esse automatismo ele é regido pela inteligência suprema, foi criado pela inteligência suprema, e as coisas elas vão se desenvolvendo do ponto de vista material sob a influência desse automatismo ou sob a influência de seres inteligentes da criação, que somos nós, os espíritos. E o elemento espiritual, em contato com a matéria, ele se desenvolve a um ponto de atingir a inteligência, tá? E é o que caracteriza aí o espírito, né? E a partir dessa inteligência, ele vai se desenvolvendo à medida com que vai vivenciando, tendo as suas vivências, seus contatos, né, com o ambiente onde ele se encontra e com outros seres inteligentes que ele compartilha as experiências. Então, nós observamos o que acontece. A preocupação, o objeto de preocupação da ciência, né, é a matéria, tá? Então, o papel da ciência é investigar, descobrir, analisar as questões materiais, tá? Da natureza, né? Então, daí hoje nós temos uma diversidade do campo científico enorme, tá? E a religião, ela tem como objetivo o estudo das questões morais, tá? A relação entre o ser e a espiritualidade, né? Entre a criatura e o Criador, a relação das pessoas com outras pessoas. Então, esse campo moral cabe à religião. Porém, na nossa história, antigamente, assim Allan Kardec coloca muito bem na Gênese, é dito o seguinte, ele nos relembra que os primeiros pensadores, grandes pensadores, né, que influenciaram a humanidade, eles tinham um viés religioso, mesmo porque eles não conheciam a ciência como nós conhecemos hoje, tá certo? Então, pensar antigamente religião era pensar ciência, era pensar política, tá? Então, era um bojo só. E o que acontecia é que, como era muito primário, então, para dar credibilidade, foi imposto, vamos dizer assim, uma infalibilidade, tá certo? Me corrijam as palavras aí do português, pelo amor de Deus, que não me deixem passar vergonha só. Mas, assim, foi colocado que o que se cogitava, o que era dito pela religião, que regia toda a forma de conhecimento, aquelas épocas, eu estou falando assim, de épocas bem 4.000 anos atrás. Tal. Então, era colocado como aquilo é o certo e acabou, não discuta, tá? Mesmo porque não havia como provar tudo aquilo que era colocado, né? Isso era um problema, porque quando a gente coloca assim, que a coisa está pronta e que não precisa ser corrigida, que não precisa ser melhorada, então a gente engessa o progresso, né? Só que aconteceu que nós somos todos seres inteligentes. Então, muitos foram achando que aquela parte de conhecimento ela era insuficiente para poder responder às perguntas dos curiosos e pensadores. Eu digo curioso no bom sentido, porque
não se faz ciência sem curiosidade, penso eu. Porque a gente parte de um querer saber um porquê que aquilo é assim, como é que funciona, né? Eu me lembro, assim, meu pai ficava danado comigo, porque todo brinquedo que ele me dava, eu quebrava. Mas ele achava que eu quebrava por maldade. Mas eu queria saber como é que funcionava, certo? Só que depois eu não sabia montar, né? Era criança, certo? Mas então, essa curiosidade de investigar é o que motiva a ciência, tá? E que motiva também a religião. Só que durante muito tempo, por essas questões que eu falei, de domínio, né? E de um exclusivismo para alguns, mais, vamos dizer assim, mais desenvolvido na hierarquia criada por determinadas religiões, os iniciados, certo? Então, eram algumas ideias que eram descobertas no desenvolvimento da questão religiosa, da questão espiritual, elas passavam a ser secretas. Mas, no campo científico, isso não poderia ocorrer. Então, como é dado a lei do progresso a todos nós, espíritos, né? Os homens foram investigando e descobrindo que nem tudo que era dito como infalível estava certo. E aí entra questões como, por exemplo, a evolução do planeta, né? O princípio das coisas, como aconteceu. E aí, havia um ponto de vista religioso, que já era antigo, e que se tomava que aquilo ali não podia mexer, tá? Sendo que muito do que está colocado nos livros sagrados antigos, tá? E que se pode pensar que era erro, pode ser apenas um erro, uma falta de percepção nossa, porque ali há também ciência. A separação que se deu, eu creio, muito mais por questões preconceituosas e por questões políticas, de domínio, de dominação. Então, o medo de se perder o poder sobre aqueles que eram incultos, né, atrapalhou, fez com que a religião interferisse na ciência, chegando ao ponto que a gente observa na nossa história de muitos terem sido levados à morte, tá certo? Para poder negar o que tinham descoberto. Só que há um detalhe: as leis da natureza, elas não vão mudar porque eu não acredito nela. Hein, a senhora? Pelo fato de você não acreditar, né, em determinada questão da natureza, ela não vai mudar por causa disso. É isso? De jeito nenhum. E aí acontece que as coisas elas foram se desenvolvendo, tá? E aquele pensamento religioso antigo, que a princípio tinha sua lógica científica, só que escrito de forma poética, a meu ponto de vista, de forma simbólica, tem muita simbologia ali, tá? Começou também a ser negado veementemente, sem que a ciência buscasse uma forma de concatenar as ideias, concatenar os pensamentos daqueles antigos, que foram observando. Eu estou falando aqui apenas da questão da evolução do planeta Terra, tá? A criação do planeta. Mas a ciência é muito mais vasta do que isso. Estou colocando aqui no ponto para exemplificar como a questão da criação da Terra. Então, quando se via, quando se lê nos livros sagrados,
sagrados, na Bíblia principalmente, né? No Antigo Testamento, a Gênese bíblica, se coloca que Deus fez tudo em 6 dias. Ora, só que a ciência, conforme é explicado para nós espíritas no livro A Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, coloca que o desenvolvimento planetário levou bilhões de anos, mas foram em 6 grandes eras geológicas. Então, você vê aí que o simbolismo, se você começa a entender cada dia como sendo uma era geológica, e aí você começa a unir. Epa, peraí, tem um ponto de encontro aí, tem uma interseção, certo? Entre o que é dito pela religião e o que a ciência coloca. Então, essas interseções, elas só puderam ter lógica e espaço no século XIX, com o advento do Espiritismo. Aí a gente pode dizer assim, rapaz, mas você não acha que é muita presunção dos espíritas dizer isso, né? Não é. Porque o Espiritismo, ele começa a estudar a origem de tudo, Deus. Então, a gente já tem como início do conhecimento espírita a concepção de Deus. E aí é uma concepção não humana, certo? Como havia antigamente. Como Deus tendo características humanas. E até mesmo sendo desenhado, né? Nessa forma antropomorfizada. E o Espiritismo vem colocando, primeiro de tudo, que ele é uma inteligência, certo? Ele é uma inteligência. E é uma inteligência que causou, que tem uma causa primária, e que isso vai se desenvolvendo. Então, quando estamos estudando a natureza, ou seja, fazendo ciência, nós estamos estudando, também Deus, certo? Não Deus na forma material, que isso não existe. Mas nós estamos estudando efeitos da inteligência divina, efeitos da lei natural, que foi criada por ele. Então, quando a gente busca uma ligação, um elo, nós vamos encontrar lá no princípio, no começo de tudo, como nós falamos aqui, ou seja, Deus, certo? Então, aqui no Evangelho, ele coloca que são chegados os tempos em que o ensinamento do Cristo tem de ser completado, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, marchando combinadas e se prestarão mútuo concurso. É dito, há uma visão poética, que eu acho muito bacana entre nós espíritas, né, que diz que para o espírito crescer, ascender, né, levantar voo, é preciso 2 asas, não é isso? É a sabedoria e o amor, né? Tá certo? Aí vem o Espírito da Verdade e diz assim, espíritas amai-vos, instruí-vos. Pois bem, o que está colocando já que a religião, o instrumento dela é a moral, tá? E a ciência são as coisas da natureza, para o crescimento global ou individual, ou planetário, como eu coloquei, é necessário desenvolvimento nos 2 setores, certo? E trabalhando unido,
Mas para isso é preciso ter a mente aberta, tanto de um lado como do outro. O espiritismo já nasce com essa ligação, tá? É diferente de outras áreas do conhecimento, que pode criar uma conexão, certo? O espiritismo já nasce conectado com a ciência, apesar da ciência não aceitar. A ciência propriamente, assim, vamos dizer, acadêmica, tá? Porém, o próprio espiritismo, por Allan Kardec, foi desenvolvido utilizando metodologias científicas, tá certo? E aí ele vai abrir um novo campo de investigação da natureza, porque enquanto o cientista dizia o que a gente estuda é o que é natural, ou seja, o que é da natureza, e essa questão espiritual, ela é sobrenatural, ou seja, fora da natureza, isso não nos interessa, e tudo que vier de lá para cá a gente vai debater. Né? E os religiosos da mesma forma. A sua ciência aí, você está com essa sua descoberta, as descobertas de Darwin, né, das evoluções biológicas, isso nega Deus, não nega. Né? A gente vai ver que há uma lógica em tudo isso. Só precisa a gente tirar a visão miraculosa e mágica de Deus, da sua criação, e começar a observar que são só questões temporais, certo? Que foi Deus que fez, isso não se duvida, né? Aí a ciência, unindo a religião, diz, mas peraí, mas como é que Deus fez? Então não precisa negar Deus para poder investigar a natureza, tá? Mesmo porque quando se investiga as coisas da natureza, sem perceber, ou agora percebendo, conforme o pensamento espírita, você está investigando Deus, certo? Deus não propriamente dito ele, mas a sua criação. E a gente vai observando que outros espíritos mais antigos, mais desenvolvidos, eles também podem manipular elementos da natureza, assim como hoje a gente pode construir edifícios, certo? Há engenheiros siderais que podem construir planetas, tá certo? Mas você dizer isso, por exemplo, no século XV, você ia ser esquartejado. Você está entendendo? Então, nós vivemos um momento fabuloso enquanto espíritos. Né? Nós vivemos uma época de livre expressão e de livre pesquisa. Tá? De livre pesquisa. Aí as ciências do comportamento também, né? Como a psicologia e as ciências sociais, né? Como a história, a geografia, a economia, a sociologia, tudo isso também é uma busca no entendimento da perfeição. Então, aí, quando a gente vai nessa linha de aperfeiçoamento, aí a gente vai lembrar o pensamento do Cristo. Para muitos ainda hoje, e até mesmo para nós, é muito visto somente como uma figura religiosa. Mas aí quando o Cristo diz assim, sede perfeito, como o Pai Celestial é perfeito, aí ele está nos colocando o quê? Busque a perfeição. Aí como é que eu vou buscar a perfeição se eu não entender as coisas? Então, buscar o entendimento, buscar conhecer, desenvolver a sabedoria, é uma lei divina, certo? É uma lei divina. E à medida que a gente vai se desenvolvendo em ciência,
a gente também vai desenvolvendo em moralidade, certo? E essa moral, ela vai se modificando quando a gente vai crescendo, né? Porque, crescendo espiritualmente falando, porque nós, com a evolução espiritual, começamos a ler melhor as leis divinas que estão gravadas na consciência espiritual, né? Então, desde que fomos criados, assim, é dito aí, isso é religioso, mas é científico quando a gente coloca a ciência espírita, porque desde que nós somos criados, nós temos essas leis gravadas em nós espíritos. E a compreensão dessas leis, ela vai se dar com o progresso do espírito. Então, quanto mais conhecimento tivermos, mais fácil vai ser para a gente compreender também os aspectos morais. E aí desenvolvemos os dois aspectos que dividimos aqui somente didaticamente, porque está tudo sempre junto, misturado, tá certo? Está tudo sempre junto, misturado. Então, a gente vai observar aqui hoje as ciências biológicas, como a medicina, certo? A própria biologia, a neurociência, eu não entendo nada dessas ciências, eu só estou dizendo o quanto elas estão observando a ligação que há com as questões espirituais, que é chamada espiritualidade, o quanto afeta a saúde, o quanto afeta também o desenvolvimento do ser, da criança e também a saúde dos adultos, tá? E aí você vai cair no campo da economia, você vai entender que quanto mais, eu vou falar o contrário, quanto menos fraternidade, solidariedade houver numa nação, menos desenvolvida ela é. Então você já vai juntando aí, ó, a ciência econômica, certo? Com também o que o Cristo coloca, amai-vos uns aos outros. Porque esse amor faz com que a gente pense no bem-estar comum. E pensar no bem-estar comum vai incentivar a pesquisa de novos meios econômicos, né? Nova forma de fazer economia, tá? Então, a gente vai partir para a área das relações humanas. E aí o Espiritismo dá uma contribuição, porque o Espírito também é gente, a gente se comunica com esses outros, né? com os seres humanos que não estão encarnados, essa relação aumenta. Aí tu vai estudar o corpo humano, aí o Espiritismo já mostra que além do corpo humano, existe um corpo espiritual chamado perispírito, que está ligado um ao outro. E aí a gente vai para a psicologia, ciência de comportamento, que a gente vai ver que o comportamento influencia também nas nossas questões físicas e vice-versa. Quando eu também estrago o físico, eu também já vou estar alterando a minha psique, e a psique é um patrimônio do espírito e não do sistema neurológico. Então, nós perdemos muito tempo, eu acredito, viu, senhora, que era para a gente estar muito mais desenvolvido nesse planeta. Com certeza. Nós perdemos muito tempo com brigas, com licença da palavra, idiotas, certo? Porque era muito mais briga pelo poder do que pelo conhecimento. Porém, hoje nós vamos ter uma velocidade de desenvolvimento muito maior, certo? Muito maior. Mesmo porque nós já temos uma grande bagagem científica, propriamente falando, né, das ciências naturais, tá certo? Que influencia nas artes. Aí agora eu vou fazer um parênteses, só para explicar, né? Quando eu coloco
ciência e arte, né? A arte que se coloca aqui não é simplesmente o teatro, a poesia, a pintura, não. É o seguinte, quando se fala ciência, você está falando dos princípios, certo? Dos princípios. E quando se fala de artes, a gente coloca a ciência aplicada numa utilidade. Então, vamos dizer o seguinte, a matemática é uma ciência, tá? A matemática, a física, ciência. Engenharia é uma arte, tá? Então, quando a gente pega a partir da ciência e transforma, então aquilo é arte. Tudo que há transformação, tá certo? Sendo que estou colocando aqui somente, são só palavras, mas que fique o entendimento. A tecnologia que nós temos, né, é ciência e arte misturada. Então, nós vamos ter uma velocidade de crescimento agora muito maior, tá certo? Muito maior. E essa velocidade, ela vai também acelerar a busca pelo conhecimento moral, a busca pelas questões espirituais religiosas, com uma nova religiosidade, com um novo pensamento religioso, que para nós espíritas não é novo, tá certo? Sim, é novo em termos que, se a gente for pegar, se o espiritismo ele for difundido, porque o espiritismo ele não veio para negar ou quebrar nenhuma ciência, nenhuma religião, ele veio acrescentar, né? E propor ajustes que cada um faça na sua determinada área. Então, nós vamos ter um avanço muito maior, porque tudo que se for fazer, vai se pensar. Agora eu vou pegar a moral do Cristo, que é a moral que o Espiritismo adota, certo? Tudo que se for fazer é pensando no próximo e nas gerações vindouras, no bem-estar de todos, tá? Então, como antigamente os cientistas estudaram, descobriram o potencial energético, certo? Do núcleo do átomo, e aí, não tendo a ciência, aquele que inventou a bomba nuclear não soube associar ciência e religião. Você está entendendo, a senhora? Se o pensamento une as coisas, então tudo que vem, eu não posso. Eu não posso, por exemplo, criar determinado processo, determinada produção industrial, certo? Sem me preocupar em afetar o meio ambiente ou afetar outros seres humanos. Isso é a união de ciência e religião, certo? Porque é uma questão moral ligada a uma questão de desenvolvimento, tá certo? Então, novas formas de se pensar as coisas para auxiliar o crescimento. E aí vai entrando em todas as áreas do conhecimento, da educação principalmente, certo? Novas formas de educar, levando em conta as questões espirituais, novas formas de tratar a saúde, tá? E hoje nós estamos vendo aí a pandemia, ela já vai estar exigindo de nós uma nova forma de fazer economia, certo? De pensar as relações econômicas, de pensar as relações comerciais e humanas, tá? Hoje, apesar de ainda haver preconceitos raciais, mas há muita indignação, muito maior, tem muito mais indignação com relação ao racismo do que manifestações racistas. Apesar de que quando acontece uma manifestação racista, né, a gente dá mais atenção e tem que dar atenção mesmo para que não ocorra mais. Então, o que a gente vê? Que essa nova sociologia que nós
precisamos e estamos desenvolvendo não leva mais em conta questões raciais. Antigamente levava, certo? Por quê? Porque quando estudava o ser humano no passado, certo? A biologia achava, por exemplo, que determinadas raças tinham uma biologia diferente. Ou tinha cérebros incapazes, certo? E aí, ou seja, uma separação de ciência e religião. Uma separação da natureza biológica para a natureza espiritual, que hoje não temos mais. Avançamos. E se a gente observar, para concluir, tá? Para a gente poder abrir aqui um bate-papo, se a gente for observar a nossa história, vamos voltar, se a gente voltar aqui 50 anos atrás, tá certo? O que nós crescemos em 50 anos e pegar dos outros 50 primeiros, né? Foi muita coisa. Muita coisa. O que nós evoluímos em um século, ele superou em muito o que evoluímos em milênios. Então, a nova era que nós já estamos vivendo, como é colocado, né, por vários pensadores espíritas, nós estamos mergulhados na transição. Mergulhar na transição quer dizer, já está acontecendo. Já está acontecendo. Porque as cores do arco-íris, elas não têm um ponto de separação. Antes do vermelho virar laranja, né, ele se mistura ali. Nós estamos justamente nessa mistura, tá? E vai exigir até de nós a compreensão de como é que a gente vai aliar tudo que nós fizermos na nossa área de conhecimento, né, o científico com a moralidade. E parte também, a gente não pode esperar que isso venha só dos grandes cientistas, dos grandes líderes religiosos, não. A partir de cada um de nós, você observe a sua profissão, observe os seus estudos, certo? E pense se, pelo menos, se o que você está fazendo ou pretende fazer não vai interferir moralmente em você ou nos outros, né? Então, é muito interessante o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, começar com esse capítulo, por quê? Porque abre a mente da pessoa para o que vem adiante, colocando, né, o Cristo não só como uma figura religiosa, mas como, inclusive, um grande cientista sideral, né? Porque aí vem Emmanuel e outros espíritos e nos esclarece que quem arquitetou esse planeta foi o Cristo, tá? Quem arquitetou o universo? Deus, tá certo? E todos os outros astros que tem aí, eles podem ter sofrido transformações com a participação de inteligências muito superiores à nossa, mas que um dia foram como nós. E que um dia seremos como eles. Mas até lá, senhora, a gente tem que comer muito arroz com feijão, viu? Inclusive você está entrando já no meu tema lá do dia 27, viu? Não posso. Não posso dar spoiler. Pois é isso, meu amigo. Pois é isso, assim, o que eu poderia acrescentar, tá certo? Assim, nesse nosso debate, eu deixo aberto aí, temos alguns minutos, creio, para que a gente possa aí trocar alguma ideia com o pessoal, né? Eu só queria dizer uma coisa. Quando você falou na nova era, eu achei interessante, porque nós estamos realmente já na nova era, adentrando, né? Adentrando a nova era. E no livro A Gênese, que é a quinta obra da codificação espírita, lá no finalzinho, que fala sobre a nova geração, a geração nova, Allan Kardec fala sobre o conflito de interesses entre a nova geração que está chegando e a velha que continua querendo se agarrar no poder. Né? Então, o que nós estamos assistindo, na realidade, observando o mundo de uma forma geral, é esse conflito.
E Allan Kardec diz que essa nova geração ela está vindo mais evangelizada. Uhum. Então, isso é bom. Né? É bom. Então, está chegando o homem novo, evangelizado, e está partindo o homem velho, aquele que não quer se moldar a essa nova era. É verdade. Ó, eu me lembrei quando você disse. Sim, e pegando um gancho no que você está dizendo, eu tenho assim uma convicção de que o processo de regeneração do planeta iniciou com Cristo, a vinda do Cristo, que já houve o primeiro choque cultural, Império Romano e cristianismo, certo? E esse choque cultural, logo de cara, né, já matou Jesus, mas não matou o ideal. E esse ideal, que virou uma cultura, qual era a cultura do Império Romano? A cultura do Império Romano era conquistar, certo? Se eu quero aquela terra, se eu quero aquela riqueza, eu vou lá e tomo, certo? E se não me der, eu mato. E aproveita e ainda escraviza alguns. Aí vem o cristianismo, aí vem o Cristo e coloca uma nova ideia, uma nova forma de viver. Olha, se a gente viver amando uns aos outros, ou seja, fazendo ao outro o que a gente quer que o outro faça, nós vamos ter um desenvolvimento muito maior e mais harmônico, mais pacífico. Se a gente tivesse dado ouvido ao Cristo há 2000 anos atrás, nós estaríamos muito mais adiantados. Com certeza. Tá certo? Então, já houve esse choque esse conflito, ele já houve com a cultura que o Cristo trouxe para nós, certo? Porque conflita com a cultura imperialista romana, que ainda hoje se mantém em várias cabeças. Ainda hoje, várias nações ainda têm resíduos. Porém, já está o joio e o trigo junto, certo? O trigo, claro, as ideias do Cristo. Aí, como tudo precisa de desenvolvimento, as ideias do Cristo elas precisaram também de desenvolvimento. E quem trouxe esse desenvolvimento? O Espiritismo. Agora, nós espíritas, nós não podemos cometer o mesmo erro do passado de achar que o que trouxeram para nós já está pronto e encerrado. Certo? O Espiritismo, como toda ciência, ela também precisa de coisas a ser descobertas e desenvolvidas. Porém, a gente vai ter que ir com muita calma. Por quê? Porque o material que já nos foi trazido tem muita coisa para a gente trabalhar ainda. Né? Tem muito o que aprender. Olha, eu vou ser sincero assim, olha, eu ainda tenho que aprender a lei de Italião. Sabe que a lei de Italião, olho por olho, dente por dente? Uhum. Certo? E por que eu digo que eu tenho que aprender? Porque às vezes alguém me faz raiva, que pisa no meu pé, tá entendendo? Eu quero esmagar a pessoa toda. Não é só o pé. Então, eu ainda tenho que me trabalhar isso. Que é lá na primeira revelação, nós estamos na terceira. Tem muito trabalho ainda pela frente. E agora sim, desenvolver não quer dizer necessariamente modificar, não, certo? Porque o que é bem feito na base, nos fundamentos do prédio, você pode alterar os outros andares do prédio sem necessariamente mudar as bases, que eu acho que é desnecessário porque ela é perfeita e suficiente para nós. Agora, novas descobertas virão. E veio, né? Espíritos vêm trazendo coisas que Allan Kardec que não consta explicitamente, como as pesquisas de André Luiz, né, de Emmanuel e tantos outros espíritos que trouxeram para nós. Então, o espírito ele tem que ter a mente aberta para o desenvolvimento, mas repetindo, não para se desenvolver, descobrir, é preciso pesquisa e não precisa necessariamente modificar a base. Isso mesmo. Viu, Aristides? A gente tem aqui já a participação do pessoal. Né? Pois não, podia ver.
só disseram aqui boa noite, né? Desejando aí uma boa noite para todos. Aham. Foi o Castelo. Castelo, você conhece o Castelo lá do ICE? Castelo? Eu acho que sim, acho que sim. Gente boa, gente boa. Marinheiro, Gente boa demais. marinheiro. Saudade do isso, né, rapaz? Edna, a Dona Ivana, Edneide, Um Francisco abraço a Irã, todos. Edilene, Valmir Camurça, Bita. Bita Negreiros é minha cunhada, lá de Manaus, ó. Ah, é? Eita! Aí, mandar um É, abração para ela. Olha, eu já observei legal. aqui, só tenho ela aqui de parente aqui assistindo, que eu tenho Aham. várias cunhadas, né? Mas só ela Sim. que está assistindo, então vão dizer que ela é minha melhor cunhada. Se tivesse outra, eu falaria. É. Assim, Nossa olha, eu amiga queria até. Oi. Eu Não, queria. mas tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Sim, pois não. Né? Vamos dizer aqui, deixa eu ver. A Martinha fez um comentário. Eu vou colocar Pois aí, não. vê se você consegue ler. Consegue ler na tela? Até hoje existe o mistério da fé, né? O mistério da fé na religião católica. Pronto. O que acontece? Guardando todo o respeito à religião católica e as que derivaram dela, tá? O mistério da fé era justamente para salvaguardar, vamos dizer assim, não permitir que as pessoas pesquisassem, entrassem demais. Era uma forma de dizer, nós não sabemos como explicar isso e nós não vamos atrás. Fique satisfeito com o que já tem, tá? Não precisa entender isso. Isso é uma coisa de Deus. E aí esse mistério da fé, quando era quebrado, quando as pessoas, não, eu quero descobrir isso aí, tá? Eu quero saber como é que isso funciona, como é que poderia ser diferente. Então havia um choque cultural e infelizmente você sabe que quando pote de barro, né, se bate com um pote de aço, o barro quebra. Então muitos foram quebrados, só que a evolução do tempo veio quebrando muitos mistérios. E muitos desses mistérios, muito do que é colocado como mistério da fé, está explicado no livro A Gênesis. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo, da obra Allan Kardec. Uma boa leitura aqui, fica a dica, tá? Tanto lá como o céu e o inferno, tá bom? Na verdade, o Allan Kardec ele foi muito corajoso, porque as 5 obras, toda ela quebra muito o mistério da fé, sabe? Muitos, muitos mesmo. Tem aqui, vamos ver, o Irã, ele também faz um comentário, deixa eu botar na tela aí para o pessoal ver. Opa, legal. Olha, ele diz que as correntes religiosas cristãs continuam com a ideia criacionista do surgimento da vida. A ciência tem uma ideia evolucionista. Pergunto, será que esse pensamento criacionista, da maneira que é colocada por essas correntes cristãs, também vai evoluir um dia para o entendimento evolucionista? Aí, na outra, ele troca esse evolucionista para o criacionista. Criacionista. Tá? Eu acho, meu amigo, que até o termo cristianismo ele tem que ser desconstruído, certo? Também ele tem concordo que com ser isso. revisto. Ele tem que ser revisto, porque o cristianismo não é o que os cristãos fizeram da ideia do Cristo, mas a ideia essencial do Cristo, tá certo? E a ideia do Cristo é de aperfeiçoamento, tá? Então, eu vejo que o Espiritismo ele faz esse papel, onde ele resgata o cristianismo primitivo mesmo, a essência, tá? E isso vai se espalhar por todas as linhas dos pensamentos, porque não vai ter como segurar, não vai ter como negar o que a ciência descobre. E o que a gente está vendo, à medida que a ciência vai descobrindo as coisas, ela vai só afirmando o que o Espiritismo já vem dizendo. Isso né? mesmo.
e vai quebrando atavismos, inclusive ao próprio conceito do que é ser cristão, tá certo? Então, hoje, o que eu vejo, não posso falar catedraticamente, porque eu não estou mergulhado nas religiões, nas outras religiões, mas a gente vê uma abertura de pensamento entre os seus líderes, tá certo? Onde já começa a entender que aquilo era uma simbologia, não desfaz da ciência, pelo contrário, a gente tem padres cientistas, certo? Nas universidades, pastores, gente de toda, hindus, muçulmanos, nas universidades. Você está entendendo? Então, é uma coisa que é aos poucos. Mas do seu pensamento, o que não vai mudar é o criacionismo, porque é lei da natureza. Agora, o que vai mudar, no meu entendimento, tá? É o conceito de cristianismo. Ele vai ter que ser ampliado para não ficar somente no aspecto do Cristo sendo somente um pai religioso, tá certo? Vamos lá, tem o pessoal. A Aninha Correia, uma grande amiga minha, lá Sim. de Manaus também. Um abraço, Aninha. Opa, abraço, Manaus. Eu adorei Manaus. Conheceu, né? Conheci. Aí a Fabiana Albuquerque, lá do ICE. Nádia de Castro, é lá do Raio de Sol, lá do Sim. José Walter. Zé Walter, grande abraço aí a todos. A Martinha também faz uma pergunta. Está aqui, ó. Você acha que deveríamos, no movimento espírita, falar mais sobre preconceito e justiça social? Olha, o espiritismo ele já trata disso, tá? Desde na sua base, tá certo? Dos na sua espíritos. base, né? Ele já trata mesmo porque quando coloca que somos todos espíritos, já vai quebrando aí o preconceito. E ele fala da lei de sociedade, tá certo? E nos colocando aí como fazer uma verdadeira justiça social, tá bom? Agora, se nós espíritas não conversamos entre nós sobre esse assunto, é outra coisa, mas o espiritismo já fala disso. Muito... Do jeito que o cristianismo ensinado por Jesus isso. Como ciência, como lei. Porque quando a gente diz assim, como ciência, o que a gente quer dizer? Porque é coisa certa. Faz isso que vai acontecer, né? Isso mesmo. Faz isso, vai acontecer isso. Né? Então, o que o Cristo disse, ó, façam desse jeito que dá certo. E aí a gente foi teimando, imitando o Império Romano, no egoísmo e orgulho, né? Mas o que é que está funcionando mais nessa questão da pandemia? Não é vacina, porque ainda não tem, mas vai chegar. O que está funcionando mais é a solidariedade. E o pensamento no outro. Porque, por exemplo, quando eu uso a máscara, é para eu proteger o outro. Só que eu espero que o outro use também para me proteger. Você está entendendo? Então, veja como a ciência e a moral ela está unida aí, né? Então, a nossa live aqui já está se estendendo um pouquinho. Rapaz, eu queria deixar, já que a gente está falando de ciência, senhor. Eu só vou deixar aqui diz. Eu vou só deixar aqui uma dica. Eu estou assistindo uma série muito boa chamada O Corpo, certo? Para quem gosta aí de ciência, de biologia, é uma série muito bacana, tá? E ela está disposta, eu acho que é na Amazon, na Prime, né? Tá certo? E é um documentário feito por cientistas japoneses, um show de imagem, certo? E tem muita coisa boa lá, tá certo? Eu digo porque nós estamos falando aqui de ciência, né? E aí quem está estudando o espiritismo e for partir para questões da relação do espírito com o corpo humano, vai encontrar muita coisa boa lá, tá certo? Beleza, tá aí a dica, com relação ao corpo, com relação ao corpo. Beleza. Ó, o Castelo Branco aqui, ele diz que não é só marinheiro da Marinha, não. Ele também é da Marinha Mercante. Ah, é? Edilene, o Vander mandando um abraço. Conhece o Vander? Sim, um grande abraço, velho. Pois é, o Vander. A Cacilda, olha aí a mensagem que ela mandou para você, ó.
Oba! Que saudade também, viu? Cacilda, lá da Maraponga. Uhum, legal. A Cacilda foi uma das fundadoras do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Olha aí, Mas rapaz, que aí, bom. passou muito tempo lá com a gente, mas depois teve um probleminha de saúde e teve que se afastar. Mas deixou a raiz, a semente plantada. O tijolo ficou. Ficou o tijolo. Ela diz aqui que tá com saudade dos bonecos, né? Pois Pois é. é, rapaz. Os bonecos estão meio que aposentados, mas ainda existe, tá certo? Eu também tenho saudade daquele Sorriso de Deus, né? É, Sorriso exatamente. É Maria Camargo mandando um abraço. A Martinha agradeceu a tua resposta. Ah, legal. Fernando. Conhece o Fernando? Fernando Bezerra? Conhece o Fernando? É? Olha aí, rapaz. Ele Oi, Fernando, chegou na tudo hora bem? do passe. Oi? Chegou na hora do passe. Na hora do passe, né? Grande Tá abraço, bom, Fernando. pessoal. A Edna, a Martinha aqui também agradecendo. Pronto, pessoal, é isso aí. Legal. Né? Eu gostaria só de já deixar aí a dica do filme, da série que o Aristides está falando. Eu vou procurar hoje já para começar a assistir. Muito bacana. A Cacilda respondeu aqui agradecendo aí, viu? Legal. Um carinho dispensado. Um cheiro, cacete. Fernando Bezerra falando que o Aristides, grande bonequeiro. Hoje você não botou boneco não, né, Aristides? Aliás, isso aí vai ser o meu estigma dessa encarnação. Pois é. Eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. Você não é o famoso. O famoso é o Zé Pretinho. Zé Pretinho, Inclusive, eu acho que quando eu desencarnar, se eu for alguma mediúnica, se eu pedir, se eu mentalizar Aristide, o médium vai escrever Zé Pretinho. Pois é. Tá bom então, meu amigo. Então, valeu. A gente vai encerrando. Agradeço. Dia 27, próximo sábado, estaremos presentes lá na live. Deixa eu fazer aqui o comercial. Isso. Depois você manda para mim a divulgação que eu faço aqui no nosso grupo, tá bom? Nós estaremos, eu e o Acioli, dia 27, é o sábado, às 19 horas, numa live pelo Instagram, @Centro Espírita Irmão Leite, tá ok? Pronto. Posso dizer daquele projeto que você falou comigo? Sim, claro, inclusive é bom a gente juntar gente boa aí para tocar esse barco, né? O Aristides, ele jogou aqui uma ideia de fazermos um grupo de transmissão ao vivo de discussão espírita, com assuntos espíritas. Isso. Então, nós convidaríamos alguns amigos e nós começaríamos a discutir, a debater um certo tema específico. Né? Porque hoje... Porque hoje todo centro espírita está fazendo e a gente quer, logo depois que a pandemia passe, né, que a gente possa se unir pelo menos uma live por semana, né, em conjunto, mesmo porque o nosso tempo vai ficar, nós vamos voltar as nossas atenções e preocupações para a manutenção das atividades nos centros espíritas, né? Mas eu creio que a gente pode unir, não sendo um centro espírita único, ou mesmo dividindo, certo? Mas montar essa coisa simples mesmo que a gente está fazendo aqui, mas de uma forma, né, planejada e convidando gente boa para participar. Pois não, é uma boa ideia e vamos torcer, né, e organizar para que fique legal, tá bom? Legal. Em breve teremos notícias aí, né, Aristides? Exatamente, viu? Não vai levar a fachada de nenhum centro espírita, não. É nós. Pronto. Não tem. Inclusive, quando eu entrar na live, não vai ter mais o grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg, é o Acioli. Por quê? Sim, tá certo. Viu?
Na verdade, tu Tá acredita que eu bom. sou tão desatento que agora que eu vi que tem aqui grupo de estudo, eu tava olhando só para ti e não tinha olhado a legenda. É um lesado, Tá um homem bom, desse. tá bom então, meu irmão. Ó, eu vou só explorar mais um pouco e pedir para Pois você não. fazer a nossa prece de encerramento. Claro, com muita E, satisfação. é, e essa prece de encerramento, né, a gente vai dedicar a todas as pessoas que estão passando por dificuldades de Claro, saúde, né, sim. principalmente de saúde. Tem a mãe da nossa amiga Martinha, que foi hospitalizada por causa de problema de pressão, e tantas outras pessoas passando dificuldades, né, principalmente de saúde. É Então, verdade. que as nossas orações essas pessoas possam ser lembradas, tá bom? Tá bom demais. Então Tá vamos bom. orar, né? Elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecemos por todo o conhecimento disponível que temos hoje em várias áreas da ciência, da filosofia, da religião, das artes. Que isso possa auxiliar-nos a desenvolver individualmente e também de uma maneira social para todo o nosso planeta. Rogamos a misericórdia e a bondade do Cristo e dos bons espíritos para aliviar as dores e os sofrimentos daqueles que padecem nos dias de hoje, não somente do Covid-19, como de mais doenças, esse momento de transição planetária, que possam manter a sua fé, manter a esperança e a tranquilidade. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em nossas vidas e atinja a todos os que estão ligados a esta transmissão, os seus lares e os seus familiares. Que assim seja. Tá bom. Valeu? Bem, Aristide, valeu. Obrigado. Antes de terminar, eu gostaria de deixar aqui um recado do Fernando, é que você já notou a ligação que tem entre o Jaime Hollenberg, o irmão Leite e o Isse, né? Pois é. Laços eternos. São laços fortes, rapaz. Então, o Fernando tá aqui dizendo que na próxima quarta-feira, que é a live lá do ICE, Sim. teremos o doutor Fernando Souza, neuropediatra e presidente da AME, Cariri, e vai Tá. estar falando sobre. Minha visão está horrível. Medicina e espiritualidade. Pronto. Medicina e espiritualidade. E o tema, olha só o tema. Ah, Lê aí para mim, Aristide. a criança e o adolescente em tempo de isolamento social. Pronto, esse tema. Então, já quero contar Muito para ele bom. marcar um Tá certo. Ó, Fernando, a Aparecida está dizendo aqui que pode se preparar para uma live aí para o irmão Leite, viu? E o contato do E cara. o contato. Então, olha, gente, a Cioli, Fernando, os que estiverem assistindo, né? Sempre que quiser divulgar uma live, pode passar aí para o nosso Zap, que a gente divulga também nos nossos grupos, tá certo? Aqui a gente não está querendo fazer queda de braço. Eu estou achando maravilhoso a onda, essa invasão que os centros espíritas fizeram na internet, né? Essa chuva de live, isso é maravilhoso. A gente estava marcando passo, né? Hoje para onde a gente se vira todo tempo, a cada momento está se abrindo uma live espírita, e isso é bom demais. E a dificuldade realmente abre essa possibilidade, né, de novas coisas, né? Olha, é interessante, eu acho que acredito que todo mundo que está assistindo aqui a nossa live conhece lá o grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg. Sim. É um grupo pequeno, que 15 pessoas, 20 pessoas já fica um pouco apertado.
Né? Verdade. E aqui na nossa live, nós temos, tem live aí que a gente tem mais de 30 pessoas assistindo. Olha aí que beleza. Coisa que não suportaria se estivesse lá no local, né? Então, a ideia também essa nossa ideia do Jaime Hollenberg é também manter, né, essa disponibilidade de transmissão ao vivo pelo menos uma vez por semana. Por isso que eu falei da gente unir esforços, porque, como eu falei, a gente vai voltar às nossas atividades, tem muita coisa para fazer, né? E a gente pode se perder na rotina, no cotidiano, e esquecer essa coisa boa que a gente está fazendo. Você está entendendo? E isso aí, mesmo, se a gente... Mas é um pensamento meu. É claro que eu acho que todo centro espírita está pensando assim, não, nós vamos manter uma live por semana, né? Tá certo? Isso. Tá bom então, Ari. Mas enfim, valeu. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Eu gostaria que você permanecesse aí para a gente conversar. Permaneça aí um pouquinho. Tá bom? Tá bom. Estarei aqui. Deixa eu encerrar. Vou encerrar aqui. Tá.